Olá, boa noite. Nós somos Charlane Barbosa, Leonardo Alves e Rony Everton. E somos alunos de Administração, quarto período Polo Juazeiro, UNEB. E venho apresentar o slide com o assunto Aplicação prática de regressão e correlação na vida do administrador. Componente Estatística nas organizações. Introdução. Imagine tomar uma decisão importante para a sua empresa apenas com base em intuição. Em um mundo cada vez mais competitivo e incerto, isso é um grande erro e risco também. Nesse contexto, o administrador precisa tomar decisões com base em dados, não em achismo. É por isso que a estatística se torna essencial para o administrador moderno. Entre as ferramentas estatísticas, duas se destacam, que é a regressão e a correlação. Elas nos ajudam a entender como as variáveis se relacionam e até mesmo prever comportamentos futuros, seja no marketing, nas finanças, no RH ou no planejamento. Mais na frente falaremos melhor sobre isso. Então, a estatística é hoje um pilar na gestão da estratégia. Vamos falar agora sobre correlação na administração. É entender quando uma análise de correlação é indicada. Ela é feita quando quer verificar uma possível relação entre duas variáveis e a intensidade dessas relações. E você quer verificar essa relação entre as variáveis por meio desse tipo de análise. E normalmente a pesquisa para na análise de correlação quando normalmente você simplesmente quer verificar se essas variáveis estão ou não relacionadas, sem necessariamente querer fazer uma relação de causa e efeito entre essas variáveis, avaliadas com teste de correlação. Vou dar um exemplo. Há uma tendência a se acreditar que quanto maior é a renda per capita de um país, menores são as taxas de mortalidade infantil. Mas se eventualmente uma mãe perder um bebê com menos de 1 ano de idade, se for perguntar para ela o que aconteceu de ter perdido o bebê, aí ela vai dizer: pois é, eu perdi o bebê porque o produto interno bruto do meu país é muito baixo. Então, por isso, eu acabei de perder o meu bebê. Então, percebe que não tem relação? Então, uma análise de correlação você faz quando você, a princípio, não consegue ver essa relação de causa e efeito entre variáveis. Um exemplo bem hipotético é fazer uma pesquisa porque eu acredito que a altura das pessoas tem relação com a sua pressão arterial. Então, eu quero verificar na minha pesquisa, vou dar um exemplo de 50 pessoas, e que eu medi essas pessoas em altura. E tem as mais altas e outras mais baixas. E eu quero verificar se essa característica, ou seja, a medida dessas pessoas, essa variável quantitativa à altura, está relacionada com a pressão arterial. Aí faço o teste estatístico e posso verificar se a resposta é sim ou que não. Pode ser que quanto mais altas sejam as pessoas, maior é a pressão, ou menor é a pressão, não sei. Percebe que, como é um trabalho que eu sequer imaginaria em fazer, eu não consigo prever se essas variáveis estarão relacionadas ou não, e não consigo imaginar que uma pode causar a outra. Será que a altura pode ter impacto na pressão? Não, eu, na verdade, não sei. Então, quando minha pesquisa para aí e eu tenho duas variáveis que eu quero correlacionar, eu faço uma análise de correlação para relacionar essas variáveis, para ver se existe uma associação consistente. Então, agora, em pesquisa, tem momentos em que você quer ir além. Não quer somente saber se elas estão relacionadas. Você quer utilizar uma variável para prever a outra. E em situação como essa, você faz a análise de regressão, que é o que a gente vai ver
na próxima página. Mas antes disso, destaca, né? 2005. Como destaca, a correlação é a porta de entrada para as análises estatísticas mais complexas. É como ponto de partida de uma boa investigação. Então, base para as análises multivariadas avançadas. Então, vamos para a regressão na administração. Pense na regressão como uma bússola que aponta para o futuro baseado no que já sabemos ou uma forma de prever um resultado como base em algo que já conhecemos. A regressão nos permite montar esse tipo de modelo equacional e fazer precisões confiáveis. Isso é muito útil para prever demanda, para analisar custo e até definir metas orçamentárias. Um exemplo é do investimento em publicidade, ou seja, em marketing e seu impacto sobre o volume de vendas. Então, eu tenho a variável independente, que é o preditor, chamado marketing, e a variável dependente é o desfecho, chamado, neste exemplo, da quantidade de vendas. A gente sabe que investir em marketing tem influência significativa nas vendas de uma empresa. Então, não só consegue verificar se existe impacto, mas consegue calcular através de uma equação de regressão, por meio da qual consegue predizer os valores das vendas realizadas através do que foi investido em marketing. Essa equação é aqui. Y é igual a A mais BX, onde Y é uma variável dependente, X é uma variável independente, A é o valor de Y quando X é zero, B, quando Y aumenta ou diminui a cada unidade de aumento em X. Então, a partir dessa equação, você consegue prever valores de um desfecho, que é o resultado das vendas, com base em valores de um preditor, que é o investimento em marketing. Então, a análise de regressão permite fazer esse tipo de previsão, que vai além de uma análise de relação, entende? A grande vantagem de uma análise de regressão aqui, em cima de um desfecho, consegue-se colocar vários preditores e verifica a influência deles, impactando ou não naquele desfecho. Isso transforma uma decisão que antes seria baseada em uma intuição em uma estratégia amparada por dados concretos. Então, vamos para exemplos reais. Vamos trazer isso para a prática com alguns exemplos reais e aplicáveis. Primeiro, previsão de vendas. É uma regressão entre investimento em marketing e número de vendas, como a gente falou anteriormente. Estamos nos referindo ao uso da análise de regressão linear para estimar quantas vendas serão feitas com base no valor investido em marketing. É tentar descobrir com o investimento em marketing, que é X, influencia ou ajuda a prever o número de vendas, que é Y. É exatamente a equaçãozinha que a gente viu anteriormente. Clima organizacional. É a correlação entre motivação dos colaboradores e taxa de rotatividade. Então, estamos falando de uma análise estatística que busca entender se existe uma relação entre o nível de motivação dos funcionários e o quanto eles saem da empresa, ou seja, a sua rotatividade. Então, perguntamos, quando a motivação aumenta, a rotatividade tende a cair? Existe, então, uma correlação em direção contrária, ou direções contrárias, ou seja, quanto mais motivados os colaboradores estão, menor é a taxa de rotatividade. Menos gente pedindo demissão ou sendo desligada. Esse tipo de análise ajuda o RH a justificar investimentos em programas de bem-estar, treinamentos e reconhecimentos. Terceiro, gestão de estoque. É uma regressão.
com base nas vendas passadas para prever a demanda futura. Estamos falando de usar a regressão estatística para analisar o histórico de vendas e, com base nesse padrão, estimar quantos produtos serão vendidos no futuro. Isto é, se sabemos quanto vendemos nos meses anteriores, podemos prever quanto provavelmente vendemos nos próximos meses. E assim vamos para a análise de mercado. É medir a força e a direção do relacionamento entre duas variáveis econômicas, nesse caso, econômica. A correlação permite identificar se existe uma associação consistente entre o crescimento do PIB e o aumento ou queda nas vendas da indústria. Considerações finais, ou seja, nossa conclusão em relação à correlação e regressão, que são ferramentas que empoderam o administrador, permitem prever cenários, embasar decisões e agir com mais segurança. Ao denominar essas técnicas, o gestor se torna mais estratégico, analítico e preparado para os desafios do mercado. São instrumentos que aproximam a administração da ciência de dados e da excelência nos resultados.